Bom dia, tudo bem, gente? E aí? Terça-feira, né? Dia 11/4/2023, né? Mais um dia que o Senhor preparou para nós, né? Tava aqui pensando hoje, ler os devocionais e pensando, né? O quanto é maravilhoso a gente estar na presença de Deus, mas o quanto é difícil a gente permanecer, né? A gente até entra nesse lugar, às vezes, de adoração, nesse lugar de tempo realmente, de qualidade, de presença com Ele, mas permanecer nesse tempo é muito difícil, né? Eu falo por mim, opa, bati no microfone, eu falo por mim porque às vezes a gente tá ali naquele momento e o nosso pensamento tá na infinidade de coisas que a gente tem para fazer, né? Aquele momento que é para ser único, aonde a gente vem, né, trazer, onde a gente coloca ali as nossas dores, as nossas preocupações, as nossas alegrias, as nossas conquistas, né? E ali a gente vai para receber também aquilo que o Senhor quer falar, quer ministrar no nosso coração. E às vezes a gente acaba já sendo influenciada por todos os milhões de pensamentos, né? Das coisas que vêm e nos pegam ali, e a gente já começa a pensar, meu Deus do céu, 9 horas eu tenho que levar o cachorro no pé, eu tenho que tirar não sei o quê, tenho que colocar a carne de volta na geladeira que eu tirei para descongelar, né? Eu tô falando isso que é o que acontece comigo. Aí, ou às vezes você tá orando em determinado assunto, tá em cima de determinada coisa, refletindo naquilo, e aí já vem um pensamento, né? Tipo assim, meu Deus, mas e isso? E isso? E aí você começa e vai. E como é difícil, né? A gente permanecer na presença de Deus. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, se já é difícil a gente permanecer na presença de Deus nesse tempo que a gente tem, né? Que a gente tira ali alguns minutos para poder realmente só se dedicar a isso. Imagina permanecer na presença dele durante o nosso dia, com tantas coisas que nós temos para fazer, né? Com tantas coisas que a gente está fazendo, né? Aí, no caso, nesse primeiro momento, eu estava com a minha cabeça, né, ali, meu corpo estava ali e minha cabeça estava longe. Só que durante o meu dia, o meu corpo está em determinado lugar e, consequentemente, minha cabeça também, né? Meus pensamentos, né, estão ali. Então, o quanto é mais difícil, né, a gente permanecer na presença de Deus no decorrer do nosso dia. Por isso que a gente tem que sempre buscar trazer na nossa mente a essência de Deus, aquilo que Deus é. Peraí, gente, que eu vou espirrar. Desculpa. Desculpa, mas assim, gente, não posso deixar de falar também. Tá fresquinho aqui, graças a Deus, esse lugar está fresquinho. Tudo bem que isso é de manhã e à noitinha, né? Porque durante o dia ainda continua torrando a gente, mas mesmo assim tá fresquinho, sabe? Aquele ventinho geladinho, glória a Deus por isso. E aí também já entra já mais uma coisa, né? Pra gente poder entender essa presença de Deus. A presença de Deus está nesse ventinho que tá entrando para me refrescar, né? A gente não pode confundir algumas coisas, mas em tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável, Deus está naquilo. Tudo aquilo que é justo, é amoroso, é bondoso, o Senhor está nisso, né? Nós não podemos confundir porque Deus não está no meio dos nossos pecados, né? Deus não está nesses lugares de flertar com isso que é errado, sabe? Deus não está nesse lugar, no lugar de ingratidão, no lugar de falta de perdão, no lugar realmente aonde existe traição, aonde existe a inveja, nesses tipos de sentimento, nesses tipos de coisas, o Senhor não está, porque o Senhor não se agrada disso, né? E hoje o devocional que nós vamos fazer aqui eu vou ler para vocês, porque eu já falei antes sobre, né? E agora eu vou ler para vocês que foi colocado, mas é sobre que Deus paira sobre a terra, né? Deus pairava sobre a terra e Deus paira sobre as nossas vidas. Deus para ali sobre nós, olhando
e vendo exatamente as coisas que a gente tem feito, as coisas que a gente tem andado, à medida em que a gente tem caminhado, né, os conflitos que a gente tem entrado, as dificuldades que a gente tem visto, né? E quando acontece isso, né, tipo, hoje eu estava lendo e eu fecho os meus olhos e imagino, né, Deus olhando e esperando que eu mostre para Ele os lugares que eu preciso desse ajuste, que eu preciso da presença dele na minha vida, né? Permanecer nessa presença dele na minha vida é fundamental. E para isso eu preciso apontar para ele as coisas que não têm me permitido ficar na presença dele. Então hoje de manhã, na hora que eu estava ali, que eu estava difícil de permanecer na presença dele, eu peguei e falei: Senhor, olha para mim, olha diante dessa situação. Eu quero entregar diante do Senhor essa preocupação, isso que está aqui, o fato, né, de fazer as coisas, as coisas que eu tenho para fazer. Eu sempre deixo um papel, uma agenda do meu lado ali e vou anotando as coisas justamente para já tirar da minha mente aquilo que eu tenho para fazer e aí eu já retorno, né, porque não é errado, não é pecado o fato de você pensar, né, enquanto você está ali adorando a Deus, no tempo que você tira para o seu devocional. Isso não é errado, porque a nossa mente ela funciona constantemente e foi o Senhor quem criou, porém a gente não pode deixar que essas coisas nos distraiam, né? E aí quando eu penso que Deus está ali esperando, né? Como foi lá em Gênesis 1, 2, no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? O Espírito de Deus paira sobre as nossas vidas, né? Em lugares onde há trevas, em lugares onde há escuridão, em lugares onde há bagunça, onde há desordem, onde não há concentração, onde não há entrega, né? O Espírito de Deus paira sobre esses lugares, esperando que a gente faça o quê? Que a gente entregue para Ele isso, né? Para que a gente peça para Ele a transformação disso, né? Então, algumas coisas que me preocupam, né, que eu tô ali às vezes orando e vem na minha mente, eu coloco para Deus e falo: Senhor, eu quero entregar para o Senhor isso, porque não está dentro da minha possibilidade. Eu cheguei até aqui, aqui eu parei porque aqui eu não consigo mais, porque a minha mente me limita, o meu corpo me limita, porque eu não consigo ir além disso. Eu preciso que o Senhor me leve além, que o Senhor me mostre, que o Senhor me aponte além daquilo que eu estou conseguindo ver. E para isso eu preciso realmente entrar debaixo desse espírito, né? Para conseguir entregar isso, eu preciso entrar debaixo, né, dessa sombra que o Espírito faz sobre a minha vida. É claro que isso é simbólico, isso que eu estou dizendo, né? Porque nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós, né? Mas o fato da gente entender que para permanecer na presença de Deus é difícil, porque a gente tem que tirar as coisas que nos atrapalham, as coisas que tentam vir e roubar essa atenção, né? A gente não pode ignorar que existem as forças das trevas, né? A gente não posso dizer que só Deus existe, o mal não existe, é coisa que a gente... Não, gente, o mal existe, Satanás existe, entendeu? E ele tá aí justamente para nos impedir de chegar nessa presença, porque ele sabe muito bem que quando nós estamos na presença de Deus, quando a gente está buscando, quando nós estamos realmente debaixo desse cuidado, debaixo dessa sombra do Onipotente, né? A gente está debaixo dessa sombra do Espírito que paira sobre nós, a gente é muito fortalecido, é onde a gente encontra o refúgio, é onde a gente encontra o abrigo, e aí o desespero, o desejo pelo pecado, ele vai embora, porque a gente sabe onde a gente vai buscar a fonte de vida, né? Onde a gente vai buscar o refúgio, onde a gente vai buscar o quentinho para os nossos dias. E aí ele não está feliz com isso, porque ele está perdendo uma batalha, né? Certo que quando às vezes a gente coloca a nossa mente cativa, né, em determinadas coisas, às vezes no passado, às vezes em sentimentos aonde nos deixavam, né, presos ali, aonde sentimentos nos deixam reféns realmente, né, não nos permitem evoluir,
crescer em fé, crescer realmente na nossa caminhada, né? Ele tá bem, porque ele tá confortável ali, ele sabe que a gente tá no ó vida, ó céus, né? Pobre de mim. E muitas vezes a gente não está nessa situação de olhar para si como vítima, né? Olhar para si mesmo como vítima. Mas a gente mesmo assim continua escravo de algumas coisas, a gente continua colocando é, coisas como o nosso Senhor da nossa vida, né? Como o Senhor das nossas vidas. Por que que a gente é escravo? Porque a gente fica lá, não, se eu parar de fazer isso, vão deixar de me amar. Se eu parar, eu vou dar um exemplo, né? Eu adorava o gole, né? Tomava uma cerveja pesada, tomava bebidas e tal. E aí eu decidi parar de beber, né? Porque, primeiro, que isso gera exemplo na vida dos meus filhos, e isso vai gerar frutos, como tudo aquilo que nós plantamos. A gente planta o que é bom, né? E a gente também planta o que é ruim. E a gente vai colher dentro daquilo que a gente planta. E nós tomamos uma decisão aqui em casa, eu e meu marido, e a gente tomou um rumo e pronto, é isso que nós vamos fazer, né? Quando nós decidimos parar de beber, né? Nós decidimos parar, mudar realmente a nossa postura, tá na hora, né? Um, dois, três, acabou a brincadeira, tá na hora da gente amadurecer, né? Ser obediente à palavra também, e entender, né? O que que aquilo estava gerando pra gente. A gente refletiu sobre isso. O que que isso tem trazido para as nossas vidas? Tem trazido vida ou morte, né? Mais morte do que vida. Me alegro em questão de minutos, né, no tempo em que a bebida está ali fazendo efeito, onde a gente se solta, a gente dá altas gargalhadas, a gente dá uma relaxada, porque é isso que a gente busca. Só que depois, quando passa o efeito, tudo que eu tenho continua do mesmo jeito. Continua lá as contas para pagar, os boletos para resolver, né, a escola dos filhos, a educação dos filhos, tudo isso. Só que ainda vem com um agravante. Eu deixei muitas vezes, nesse período em que eu me ausentei na bebida, né, eu deixo ali uma lacuna com os meus filhos. Né? Então a gente começou a refletir sobre isso, o quanto isso agregava, o quanto isso diminuía, então a gente foi melhorando e ajustando isso. E isso gerou muito impacto, sabe? E aí a gente ficava assim, meu Deus, a gente tá perdendo todos os nossos, a maioria dos nossos amigos, sabe? As pessoas que se aproximavam de nós, né? Dentro da própria família. Infelizmente, a gente acaba, às vezes, recebendo alguns feedbacks que é assim, poxa, é desnecessário, sabe? Tipo, ah, nossa, isso não vai pra frente, você não vai conseguir ficar assim por muito tempo. E isso me fazia às vezes, lá no começo, quando eu ainda não tinha força o suficiente, porque eu ainda não entendia o que era permanecer nessa presença, eu ia até a presença de Deus, mas eu saía dela, eu voltava lá no começo. Porque eu falava assim, meu Deus, eu vou perder tudo. Porque eu achava que o que eu tinha era importante diante daquilo que Deus tinha para me dar, sabe? Deus tem para nos dar muito mais do que aquilo que a gente tem hoje. E eu não estou dizendo isso material. Claro que material também, porque é uma consequência do momento em que a gente ajusta as coisas nas nossas vidas, o bem material, as coisas boas, né, do nosso dia a dia, a, as pessoas boas, as coisas, elas modificam, elas se aproximam de nós, porque isso é uma consequência da nossa obediência dentro daquilo que Deus tem colocado para nós. Como a gente já falou lá atrás sobre a questão da obediência, o Senhor se agrada quando nós obedecemos aquilo que Ele coloca para nós. E Ele nos presenteia, Ele derrama, Ele transborda, não é uma troca, é um mimo que ele nos dá. Entenda dessa forma, porque é como o meu filho, eu não troco com ele, eu falo assim, olha filho, se você for obediente, eu vou te dar tudo o que você quiser. Não, não falo isso pro Miguel, não falei isso pro Pedro. Falei, filho, se você obedecer, você vai conseguir conquistar coisas maravilhosas na sua vida. Porque você vai ser com o seu sacrifício, vai ser com a sua entrega, vai ser com, entendeu? Com o que você está buscando para fazer. E aí, consequentemente, à medida em que anda assim, em obediência, que anda debaixo da presença, que busca, né, a partilha, que busca a mesa, que busca estar ali junto, a gente sente alegria em presentear, a gente sente alegria em transbordar, né? E isso
é a mesma coisa com Deus. Né? Deus se alegra quando a gente está ali, permanece, ele tem visto o nosso sacrifício, nosso esforço, às vezes, para poder permanecer na presença dele. E é ali onde ele fala assim, nossa, ela tem se dedicado, ela tem me buscado. E é aqui que eu vou me derramar sobre ela, é aqui que eu vou colocar o meu coração, vou permitir que ela acesse a minha presença, né? E é ali onde a gente se sente fortalecido. Então, o que eu queria deixar nesse dia hoje é que não é fácil permanecer na presença de Deus. Não é fácil, mas é muito bom quando a gente deixa para trás realmente coisas que têm nos prendido, coisas que têm, né, não nos permite ficar, permanecer nessa presença, só nos faz passar por ela, né? E sendo que ele tem tantas coisas para transbordar em nós, né? E a gente passa tão rapidinho por ali, né, por esse lugar. Então, assim, que nesse dia a gente possa trazer a presença de Deus em todas as coisas que nós formos fazer, né? Pensando, sempre trazendo à nossa mente que ele é fundamental para nós, que sem ele a gente pode até tentar, mas a gente vai chegar num limite onde a gente vai parar e vai falar, meu Deus, eu não consigo daqui, né? Eu não consigo sozinha, eu não consigo mais, e aí a gente vai ter que voltar lá atrás, né? Como aconteceu comigo muitas vezes, né? Como eu estava falando sobre a bebida. Aí eu voltava e depois eu falava assim, ai, mas já não é mais para mim isso, mas aí eu tentava me encaixar dentro daquilo que ainda era para os outros, mas para mim já não era mais. Então aí às vezes eu me oferecia uma cerveja, eu pegava aquela cerveja, esse aqui é um fio dental, tá gente, que tava aqui. Eu pegava aquela cerveja e ficava com ela praticamente chocando na minha mão. Mas por quê? Porque eu não queria desagradar a outra pessoa que estava me oferecendo. Porque eu achava que eu tinha que fazer aquilo para ser aceita, né? E eu não sabia ainda que quem me fez, quem já me aceitou, é Cristo, é Deus, entendeu? E que eu não preciso, em nenhum momento, né? Me mostrar ou me autoaprovar para os outros e ser aprovada pelos outros, porque Deus permanece em mim me aprovando constantemente, né? E quando a gente se posiciona, as coisas mudam. Então, é isso que eu queria deixar hoje nesse dia, né? Que eu creio que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. Eu sei que tem muitas mulheres que têm também dificuldade, assim como eu, de conseguir permanecer nesse lugar, assim como tem aquelas que não têm a menor dificuldade, né, que conseguem entrar nessa presença tranquilamente, mas a gente tem que persistir, né, a gente tem que insistir, a gente tem que realmente buscar constantemente, né? Tá ali juntinho dele, porque é ele que preenche as nossas vidas, né? E ele faz nova todas as coisas em nós e através de nós. Então a gente precisa se permitir, né? Essa é a minha oração para esse dia. Eu vou colocar só uma observação aqui, que eu tava, né, na hora que eu tava meditando sobre essa palavra. Deus cuida do meu coração. Ele cuida dos nossos corações. Ele quer que haja luz e cura sobre as nossas emoções. Desde o princípio, ele tem se preocupado com cada detalhe dos nossos dias. Nosso Deus não é Deus de longe, mas ele é Deus de perto. Não existe dor, problema, enfermidade que Deus não possa tocar. Nem sempre esse toque é do jeito que nós queremos, mas é sim do jeito que ele quer, né? A gente tem que amar, pensar que ele faz as coisas perfeitas em nós. Às vezes a gente quer a nossa justiça, a gente quer do nosso jeito, a gente quer, né, a nossa cura da forma que a gente quer, mas Deus sabe de tudo, né, a forma como tem que ser feito. Ele conhece o nosso ontem, o nosso hoje, o nosso amanhã. Nós somos extremamente limitados, eu só conheço esse momento que eu estou falando com vocês, nem o próximo segundo da minha vida eu conheço. Né? Pode me dar um infarto fulminante aqui, acabou, eu não sei o que aconteceu. Tenho milhões de planos, mas não sei se todos eles vão se realizar. É porque às vezes o meu tempo acabou. O tempo que eu precisava, o propósito que eu tinha para passar, ele se cumpriu. E amém, né? Nenhum de nós seremos eternos, somos eternos, todos nós vamos passar pelo tempo que a gente tem que passar, né? E a gente tem que lembrar que quem cuida do nosso coração nesse tempo que a gente está aqui
nessa terra peregrina é Deus. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigado, Deus, porque sabemos que a Tua presença é o que nós precisamos. Estar debaixo do Teu cuidado, estar debaixo do Teu senhorio é o que nós precisamos. Que em tudo, Senhor, que nós fizermos, ó Pai, nós possamos olhar para o Senhor e entender que a Tua presença nos basta. Que todas as outras coisas nos serão acrescentadas quando nós andarmos realmente com o nosso coração conectado com o coração do Senhor. Deus, que as correções que precisam ser feitas em nossas vidas venham ser feitas, Pai. Que o Espírito Santo venha nos trazer constrangimento aquilo que temos feito que não agrada a Ti, que te afasta de nós, ó Pai. Que nós possamos realmente, ó Deus, a cada dia buscar no Senhor, ó Deus, essa reconciliação, esse ajuntamento de emoções, ó Pai, que nós possamos realmente, ó Deus, buscar no Senhor a correção que nós precisamos para alinhar as nossas vidas. Nós possamos, ó Deus, transbordar em Ti e através do Senhor, ó Deus, as nossas vidas. Colocar no Senhor as nossas preocupações, as nossas dores, os nossos anseios, sabendo que aquilo que o Senhor vai nos devolver, Senhor, é limpo, é puro, é correto, é íntegro. Que nós possamos, ó Deus, transbordar isso também na vida das pessoas, Pai. Ministra, Senhor, os nossos corações, as nossas famílias, que nós possamos, ó Deus, dentro das nossas casas, com os nossos filhos, ó Pai, praticar, Senhor, a adoração em família, a entrega em família. Que nós possamos, ó Deus, em família, Pai, estar debaixo, ó Deus, do Teu esplendoroso cuidado e da Tua presença maravilhosa. Que tudo que nós formos fazer, ó Pai, seja para Te honrar e para Te engrandecer. Abençoa, Senhor, o nosso dia, os nossos negócios, os trabalhos, ó Deus, todas as coisas que temos para fazer, os planos, ó Pai, os projetos. Pai, abre portas de emprego, ó Deus, para aquelas que estão desempregadas, ó Pai, para aqueles que necessitam, ó Deus, de uma provisão financeira. Pai, abençoa, Senhor, as vendas, ó Pai, daquelas empreendedoras, daquelas mulheres, ó Deus, que têm colocado seu tempo, Pai, à disposição, ó Deus, para estar fazendo algo para agregar recursos para dentro da sua casa. Deus, o Senhor conhece os corações aqui, Pai, o Senhor sabe, ó Deus, de tudo que nós temos buscado. Ministra, Deus, as nossas vidas. Pedimos a sua bênção, Pai, nesse dia, que o Senhor continue conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um beijo, Deus abençoe e vamos falando. Tchau, tchau.